Você não encontrou esse vídeo encontrou você. Porque às vezes você tá naqueles dias onde ninguém te vê, ninguém te enxerga. E você faz tudo por todo mundo, você pensa em todo mundo. Só que ninguém pergunta nem se você tá bem. E essa é uma das tristezas de todo ser humano. Não ser reconhecido, não entender que as coisas acontecem naturalmente e, infelizmente, poucos vê aquilo que você carrega. Às vezes é mais fácil te crucificarem, às vezes é mais fácil falarem de você, muitas das vezes é mais fácil olhar o seu defeito do que as suas qualidades. Mas o que é gostoso de tudo isso é que o próprio Jesus passou por isso. Ainda que não importa a sua religião, se você crê ou acredita se Jesus veio na Terra ou não, mas ele foi um dos exemplos maiores na qual passamos nessa vida e dentro dessa terra enquanto vivermos. Um dos exemplos aonde, se você parar para pensar, como que uma pessoa puro, imaculado, que foi feito e gerado num ventre sem nem ter tido relação, simplesmente não, é algo anormal. O Espírito Santo fez Maria Madalena ficar gestante por um homem puro, um homem simples, direto, um homem que não tinha luxo, não tinha vaidade, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas assim que nasceu, foi mandado para poder matar todos os primogênitos, porque a loucura tomou conta do rei e o rei não aceitava que poderia existir um outro rei maior do que ele, que só tinha que ser ele. E qual o sentido disso? Se Jesus ainda era criança, era um bebezinho ainda, um dia de nascido, e o rei ficou louco, já com quanto tempo de idade? Com anos de idade tinha. E simplesmente ele ficou louco porque sabia que vinha alguém mais destaque do que ele. E o que eu estou querendo te dizer com isso? Que as pessoas que têm um destaque, que as pessoas que são diferentes, elas sofrem. As pessoas que são diferentes, ela passa por processos difíceis. E por passar por processos difíceis, muitas das vezes, tem que aguentar, tem que passar, faz e acontece. E muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não enxergam. Por quê? Porque a simplicidade, o amor, a misericórdia, tudo isso é algo que todos nós passamos. Só que o mais difícil de tudo isso é a gente passar por algo e não conseguir vencer aquilo. Não conseguir entender, calma aí, eu tenho condição de mudar. Eu tenho condição de fazer a diferença. Eu tenho condição de largar tudo e entender. As coisas vão melhorar. Então olha só, que situação que você se encontrou. Por isso que esse vídeo encontrou você. Porque você precisa de um ânimo, você precisa de uma fé, de uma alegria, de uma condição para você falar assim, não, Deus está comigo. E hoje Deus encontrou esse momento certo para poder falar para você, não desanima, não larga a sua espada, não larga a sua vida, aquilo que você tem para fazer. Não larga de mão, não deixa ir à toa, porque você já imaginou se o próprio Jesus tivesse largado de mão tudo aquilo que ele tinha para fazer? O propósito que ele veio na terra, que foi de morrer no duro madeiro da cruz por amor das nossas almas. Você já imaginou se ele largasse de mão? Se ele falasse assim, a partir de hoje eu não quero mais saber de nada, a população que se vire, a humanidade que se vire, eu vou voltar para o meu Pai, que estás no céu, e vai ficar tudo certo. Como que estaria nós hoje? Para o erro de Adão e Eva, que pecaram lá atrás. Então, se Jesus, nosso único Salvador, ele não largou, não parou, não desanimou, por que que você vai parar? O que que te impede? O que que tá te impedindo de você continuar? O que que tá fazendo você ter um desânimo a ponto de você querer largar tudo de mão e falar assim, eu não vou continuar, eu não quero mais saber de nada. Não, não faça isso. Esse vídeo te encontrou hoje para poder a alegria voltar dentro do seu coração, para você ter a certeza, calma aí, Deus, nosso único Salvador, ele morreu por mim. Ele passou no duro madeiro da cruz, pediu água. Na cruz ele pediu água e deram um vinagre
furaram ele com uma lança. Olha que sofrimento. E fora que antes disso foi chicoteado até no caminho de Gólgota. Olha que situação triste, cruel, machucou. Agora imagina se ele tivesse feito isso e falado assim: larguei de mão, a humanidade se vira. E ainda lá em cima, na cruz, com 2 ladrão, ainda falaram assim para ele: não é você o Salvador? Então faça com que você desça daqui e nós também, querendo se aproveitar da situação para que Jesus pudesse usar daquilo que ele tem, daquilo que ele fez ou daquilo que ele faz. Olha só como que o ser humano é difícil, mas bem-aventurado é você que esse vídeo te encontrou. E se esse vídeo te encontrou é porque tem algo para mudar, porque tem algo para acontecer na sua vida. Então, lembra de uma coisa, a mudança chega quando as portas se abrem para Jesus aparecer na nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Até o próximo vídeo.